Olá, sejam super bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Daniel Santana e a aula de hoje é sobre margem de segurança. Mas antes, eu te convido então a me seguir nas redes sociais, professor Daniel Santana, no Instagram e também no Facebook. Te convido também a entrar no nosso grupo exclusivo para estudantes desta disciplina. Se inscreva no canal e se você compra livros pela internet, ajude o canal comprando pelo nosso link. Todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. Então, caneta e papel na mão e vamos para a aula. Vamos lá então. Pois bem, pessoal, eu queria começar essa aula fazendo aqui uma historinha bem rápida. Quando é que nós estamos seguros? Vocês podem se responder. Nós estamos seguros quando estamos longe daquilo que nos faz mal, aquilo que nos leva para o mal, ou que vai nos fazer mal de alguma forma. Bem, então imagina alguém aqui, atravessando uma avenida, uma rua de uma cidade bem movimentada. E observe que tem um carro vindo à direção. Olha só, a decisão dessa pessoa é atravessar. Só que quanto mais perto estiver deste veículo, muito mais riscos essa pessoa pode ter. Quanto mais perto esse veículo estiver dela e ela do veículo, mais risco ela pode ter. Por quê? Porque ela pode atravessar devagar, ela pode tropeçar, ela pode precisar voltar e aí de repente não dá tempo dela fazer isso devido à sua aproximação ali, bem pertinho ali daquele veículo. Agora, se esse mesmo veículo estiver mais distante, então a distância maior, logicamente que o risco é menor, porque ela tem folga, ela tem folga aqui para poder pensar. Se ela anda devagar, ela consegue atravessar tranquilamente. Se ela precisar voltar, se ela tropeçar, ela consegue voltar rapidamente. Então, quanto menor o espaço, a distância entre a pessoa e o veículo, maior o risco. Quanto maior a distância, maior a folga e menor o risco. E é justamente com essa alusão, com essa ideia aqui, que eu quero chamar a atenção de vocês sobre a margem de segurança, tá bom? A margem de segurança, ela é todo valor acima do ponto de equilíbrio. Só que assim, não é só por estar acima do ponto de equilíbrio que já é legal, que já é bom. Porque o ponto de equilíbrio, como vocês já sabem, é quando se iguala receitas e despesas. Então nem sempre só por estar acima já é muito bom. Tem que pensar o seguinte: está muito próximo, eu tenho tempo, e se tiver uma distância maior e com tempo legal, é possível pensar aí numa lucratividade, numas projeções melhores para o nosso negócio? Então esse tipo de reflexão é que nós vamos fazer nesta aula, tá bom? Então vamos lá. Bem, observe aqui esse gráfico. Este gráfico nós trabalhamos na última aula sobre ponto de equilíbrio. Quem tiver dúvida sobre ponto de equilíbrio, vai aqui no nosso card aqui em cima e vai lá no vídeo e veja que está bem legal, tá? Vamos lá, observe comigo. Nós sabemos que o ponto de equilíbrio ele acontece quando as receitas, ou seja, as vendas, elas se igualam aos gastos, tá? Aos gastos de um negócio, a todos os gastos. Nesse momento, o nosso lucro ele é igual a zero, ou seja, a receita é igual aos gastos. O que é que nós podemos entender? Que nesse momento eu vendi, de tal forma, eu vendi a uma quantidade suficiente para cobrir os gastos. A partir daí, eu começo então a lucrar. É assim que a gente começa a pensar. Então observe comigo o seguinte: imagine que uma empresa ela vai vender alguns produtos a um preço de venda de R$100, ok? Um preço de venda de R$100. Ao mesmo tempo, essa empresa ela tem um custo unitário do seu produto, um custo variável de um único produto. O custo desse produto é R$50. Então ela tem um custo de R$50 e vende por 100, certo? Ok. E essa empresa tem um custo fixo no valor de R$8.000. R$8.000 é o custo fixo dessa empresa. Então vamos aqui para o gráfico. Bem, nós sabemos que essa linha aqui é uma linha fixa, ou seja, independente do quanto vende, do quanto se gasta para produzir, essa linha permanece igual e nós chamamos ela de custo fixo, tá? Essa outra linha, a que sai aqui do ponto zero e sobe aqui, ela é as receitas. As receitas de um negócio, as vendas. Essa outra linha aqui, acima do ponto de equilíbrio, nós chamamos de custos
variáveis. São os custos e as despesas variáveis, tá? Então vamos lá. Pensando nessa ideia aqui, imagina que houve uma venda, né? Essa empresa ela vendeu 160 unidades. 160 unidades. Opa, não tem essa vírgula não. 160 unidades, certo? Do seu produto. Bem, se ela vendeu 160 unidades e esse gráfico, essa linha representa valores monetários e essa outra linha, quantidade, né, volume, quantidade de produtos, então aqui ela chegou a vender 160 unidades. Se o preço de venda é R$100, então 160 vezes R$100, que é o preço de um produto, né, nós temos aqui uma receita de R$16 mil. Então essa empresa vendeu aqui 160 unidades, que representa R$16 mil. Bem, ela tem um custo fixo no valor de R$8 mil. Então se a gente pegar 16 mil, que é a receita, ou seja, vendeu 160 unidades, e retirar 8 mil, assim rapidamente nós podemos entender que já teve um lucro de 8 mil. Só que nós sabemos que houve também os custos variáveis, né? Ou seja, para produzir uma unidade de um produto, ele gastou aí R$50. Então, qual é o custo variável? É só a gente pegar os R$50, vender multiplicar pela quantidade que ele vendeu, no caso 160 unidades, e isso vai ser igual a R$8 mil. Então vamos lá. Essa empresa vendeu 160 unidades e esse custo variável aqui, PAN, chegou aqui a um gasto de R$8 mil. E nesse momentinho aqui também, a empresa, ela vendeu aí, no caso, 160 vezes 100, né? Que nós multiplicamos, já deu R$16 mil. E nesse momentinho aqui, vendeu R$16 mil. Então, receita, 16 mil. Custo fixo, 8 mil, que independe, né? Então, 16 menos 8 dá 8. Só que o gasto variável também foi 8. Então, 8 do gasto variável mais 8 do gasto fixo, 16. E 16 da venda volta a isso aqui que nós falamos. Receita, 16, gasto, 16. Que no caso desses gastos é o custo fixo mais o custo variável. 8 mais 8, 16. Menos 16, 0. Nesse momento é o que nós chamamos de ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. Nesse momento não existe nem lucro e nem prejuízo, tá? Tá ali no ponto neutro, tá bom? Pois bem, agora vamos pensar uma segunda situação. Imagina que essa empresa ela chegou ao ponto de equilíbrio ao vender 60 unidades. Só que ela vendeu mais 10 unidades. Então ela vendeu 170 unidades. Nós sabemos que o preço de venda é 100. Se eu multiplicar 170 vezes 100, há um faturamento aqui de R$17 mil. Então houve um aumento. Então o ponto de equilíbrio é 160 e ela vendeu 10 a mais. Ou seja, ela passou, está acima do ponto de equilíbrio. Então vamos fazer aqui essa linha aqui só para a gente... né, para aqui e... pam. Então ela está aqui, ela vendeu... O ponto de equilíbrio está aqui, né? Então ela está acima do ponto de equilíbrio, certo? Ela vendeu a mais. Então esse valor acima, ou seja, à frente do ponto de equilíbrio, nós chamamos de margem de contribuição. Então esta áreazinha aqui, esta área é o que nós chamamos de margem de segurança, viu, pessoal? Margem de segurança. A margem de segurança. Então, a margem de segurança é todo o valor acima do ponto de equilíbrio, tá? É a margem de segurança. Pois bem, o que é que a gente pode refletir a partir disso aqui? Observe comigo o seguinte. Observe que a distância, 160 unidades, 160 unidades, 170 unidades, R$16 mil, R$17 mil, né? Então, observe comigo. Este espaço, né, esta distância entre o ponto de equilíbrio e a margem de segurança é o que representa esse indicador. O que é que a gente tem que refletir sobre essa distância? Quanto mais próximo do ponto de equilíbrio, maior é a exposição, olha só, maior a exposição ao risco operacional. Ou seja, neste caso aqui, caso a empresa
nesse caso, a empresa teria pouco espaço em caso houvesse problemas nas vendas. Então imagine que houvesse uma crise, mudanças mercadológicas, né, comportamento de cliente, alguma situação em que houvesse ali uma queda nas vendas, uma margem boa, uma margem de segurança legal, ele pode ali trabalhar com folga porque ainda não vai ter prejuízo. Mas se isso vier para cá, ou seja, se não alcançar, ou seja, o ponto de equilíbrio tem prejuízo, e se ficar muito próximo, está muito próximo da zona de perigo, que é o prejuízo de uma empresa. E não vai ter folga, né, para trabalhar ali durante um período de crise e de problemas ali em uma empresa. Agora, quanto mais distante, ou seja, quanto mais venda, se essa empresa tiver mais capacidade, mais produto no estoque, né, quanto maior a distância, então menor é o risco, pois aumentaria essa folga, né? Essa folga que é entre o resultado mínimo, ou seja, o ponto de equilíbrio, e o que a empresa teria para vender, né? Que é o resultado do ponto de equilíbrio mais o lucro, né? O que a empresa tem como objetivo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos prosseguir. Vamos lá. Bem, eu queria trazer para vocês alguns conceitos importantes sobre a margem de segurança. Vamos lá. A margem de segurança, né, é um indicador, é uma margem que a empresa trabalha acima, olha só, acima do ponto de equilíbrio. Então, a margem de segurança trabalha acima do ponto de equilíbrio. Imagine que aqui as nuvens sejam o ponto de equilíbrio. Está lá por cima é a margem de segurança. Tá? Isso tudo visa garantir a sustentabilidade do negócio. Busca a sustentabilidade. Ou seja, porque enquanto estiver no ponto de equilíbrio, ele só cobriu, ele não tem lucro. Se ele aumenta isso, aí começa então a ser uma empresa mais sustentável, que ela começa a se sustentar em cima do lucro, né, dessa sobra, dessa folga que tem. Conseguiu pagar tudo, né? Então vamos lá. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é o seguinte, essa margem de segurança é o volume de vendas ou a receita que foi planejada acima do ponto de equilíbrio contábil, certo? Então tá o ponto de equilíbrio contábil, é importante dizer que no geral, se faz o cálculo em cima do ponto de equilíbrio contábil, tá? Então, é o volume de venda, é a quantidade de produtos que eu vendo acima do marco zero, onde as receitas, a quantidade de produtos que eu tenho, vendem e só dá para cobrir os gastos. Então, todo o valor acima é a margem de contribuição, tá? A margem de segurança, ela traduz que parte do faturamento, vou colocar aqui, ó, margem de segurança, ela traduz que parte do faturamento, ou seja, o ponto de equilíbrio, só cobriu os gastos, né? Só cobriu os gastos. Tá zero aqui, né? Ó, zero. Então, essa parte desse faturamento acima do ponto de equilíbrio é o que gera o que nós chamamos de lucro, certo? É o que gera o que nós chamamos de lucro. Bem como demonstra também o nível de vendas que pode ser reduzido, olha só, sem que isso venha ocasionar algum prejuízo ali para a instituição, para aquela empresa, para aquela organização. Por quê? Porque imagine o seguinte, que o empreendedor ele visa, né, uma margem de contribuição. Só que de repente o mercado ele tem alterações, mudanças e isso não vem acontecer. Então, o que o empreendedor pensa? Eu tenho uma margem, eu tenho uma sobra que caso venha uma queda de venda, problemas no mercado, dificuldades ali, eu tenho uma margem de tal forma que isso não vai gerar prejuízo para o meu negócio. Beleza? Então aqui é o nível de risco que a empresa possa vir a operar. É o nível de risco que possa vir a operar. Pode ter um nível muito mais próximo, e aí muito mais risco, um nível muito mais distante e mais folga, ou seja, menor também o risco. Tá bom? Então vamos lá. O que é que precisamos saber para calcular a margem de segurança? Olha só. Para calcular a margem de segurança, certo? Primeiramente, é preciso entender que nós vamos precisar do ponto de equilíbrio contábil. Nós vamos precisar dessa informação, do ponto de equilíbrio contábil. Para calcular o ponto de equilíbrio contábil, eu vou precisar de saber também dos gastos fixos. Então, essas informações eu preciso saber. Para calcular o ponto de equilíbrio contábil, eu também preciso da margem de contribuição. Vocês se lembram, né? Da última aula nós trabalhamos o ponto de equilíbrio e precisa dessas informações. Eu preciso da margem de contribuição. E para calcular a margem de contribuição, eu preciso saber do valor da receita
né, do que foi vendido. E eu preciso também saber, que eu vou subtrair, né, para encontrar a margem de contribuição, eu preciso também saber dos custos e despesas variáveis de um negócio, tá? E é isso, a receita tanto unitária como a total eu preciso saber, tá bom? Tranquilo? Então, para calcular o ponto de equilíbrio contábil, eu preciso dessas informações. Então, vamos conhecer as fórmulas. Olha só, algumas fórmulas são trabalhadas para encontrar margem de segurança, tá? Então, vamos lá. Em valor absoluto, eu posso encontrar ele em quantidade e eu posso encontrar também valor absoluto em receita, né? Em reais, tá? Então, eu posso calcular minha margem de segurança em quantidade de produto, ou seja, a minha margem de segurança são 20 produtos, ou reais. Minha margem de segurança é 3 mil reais, exemplo. E eu posso encontrar também a minha margem de segurança em valor relativo. Vou colocar aqui também, ó, valor relativo. Esse valor relativo eu vou encontrar em percentual, certo? Em percentual. Então, o valor absoluto em quantidade, eu pego o volume de vendas, o volume total de vendas, né, que eu vendi no período, menos a quantidade de produtos lá no ponto de equilíbrio, certo? Então, pegando o exemplo lá do gráfico, 160 unidades é a quantidade no ponto de equilíbrio. Eu quero saber a minha margem de contribuição em relação ao volume total. Então, se eu vendi 170, então eu pego 170 menos 160, ok? E aí eu vou encontrar minha margem de segurança em quantidades, tá? É o volume total de vendas menos o volume total de vendas de produto menos o volume lá no ponto de equilíbrio. Se eu quero encontrar esses mesmos produtos, quantidade em percentual, eu pego a quantidade total de produtos que eu vendi menos a quantidade no ponto de equilíbrio, eu divido pela quantidade de produtos que foram vendidos totais também, tá? Valor absoluto em reais. Eu pego a receita total que foi vendida na empresa, menos a receita quando alcançou o ponto de equilíbrio. Eu encontro a margem de segurança em valores monetários. E eu posso encontrar também em percentual, certo? Que eu vou pegar a receita total, menos a receita lá quando atingir o ponto de equilíbrio, dividido pela receita total, eu encontro em percentuais, ok? Então vamos ver isso aqui na prática. Vamos ver essa margem de segurança, um exemplo prático aqui mesmo para a gente entender melhor, tá bom? Então vamos comigo, tá? Se não se inscreveu, se inscreva no canal, tá bom? Vamos lá, pessoal. Imagine que uma empresa, ela produziu 200 unidades de um produto. Ela produziu, não vendeu. Produziu, foi para o estoque. Para produzir essas 200 unidades, ele gastou, observem comigo, ele gastou aí 10 mil reais. Para produzir essas 200 unidades, ele gastou 10 mil reais, tá bom? Bem, se ele produziu 200 unidades e gastou 10 mil reais para produzir as 200, qual é o custo de uma? Quanto ele gastou para produzir uma unidade? Então a gente vai para a fórmula do custo unitário do produto. Aqui também no canal nós temos um vídeo sobre o custo unitário, tá? Eu vou pegar o custo total, que é 10 mil, e vou dividir pela quantidade de produtos que foram produzidos, né? Então, 200. E aqui, pessoal, a gente vai ter, né, ó, 100 por 2, um custo por unidade, por produto de 50 reais. Tá bom? Beleza. Essa empresa, ela pretende vender seus produtos no valor de 100 reais. É o preço de venda de cada produto, 100 reais. Ou seja, tem um custo, cada um tem um custo de 50 e é vendido por 100 reais. Essa empresa, ela tem um custo fixo, vocês podem até anotar aí, no valor de 8 mil reais. É o custo fixo dessa empresa, tá bom? E essa empresa, ela fez uma previsão de vendas de todas as unidades, ou seja, das 200 unidades. Uma previsão de vendas de 200 unidades, ou seja, 20 mil reais. É a previsão de venda dessa empresa em relação a este produto, tá bom? E aí se pergunta, sim, mas quando ela vender essas 200 unidades,
eles estão trabalhando com qual margem de segurança, né? Essa é a pergunta, tá bom? Então vamos lá, vamos calcular essa margem de segurança. Nós observamos ali que a margem de segurança é igual ao volume total menos o volume no ponto de equilíbrio, né? Essa é a primeira fórmula. Eu quero encontrar margem de segurança em quantidade de produtos, certo? Então vamos lá. Margem de segurança é igual. Qual é o volume total? Qual é a previsão de vendas que essa empresa quer ter? Ela quer vender aí 200 unidades. A 200 unidades do seu produto. Menos o valor no ponto de equilíbrio. E aí nós não sabemos. Para calcular, nós vamos para o PEC, porque a margem de segurança trabalha justamente com o PEC, ponto de equilíbrio contábil. Pode trabalhar com os demais? Pode, mas no geral trabalha com ponto de equilíbrio contábil. Vocês se lembram qual a fórmula? Está no último vídeo aqui no canal que nós trabalhamos ponto de equilíbrio. É o gasto fixo que divide pela margem de contribuição. Então, ponto de equilíbrio contábil, que é o volume no ponto de equilíbrio contábil, do ponto de equilíbrio, né? É igual ao gasto fixo, nesse caso aqui, ó, é R$8.000. E eu vou dividir, tá, pessoal, pela margem de contribuição. E aí eu preciso encontrar a margem de contribuição. Vamos lá. Margem de contribuição é igual ao preço de venda menos o custo e despesa variáveis, tá? O preço de venda é 100 e isso pensando unitariamente, tá? Unitário. E o custo e despesa variável é R$50. Então, 100 menos 50, 50. Então, nossa margem de contribuição é igual a R$50, tá bom? Então, eu vou dividir aqui por R$50. Então, ponto de equilíbrio contábil. E nós sabemos que na fórmula do ponto de equilíbrio contábil, quando nós dividimos os valores monetários, né, valor monetário por valor monetário, a gente encontra o ponto de equilíbrio contábil em quantidade, em volume, em quantidade de produtos. Então, 8.000 dividido por 50 é 160 unidades. Certo? Então, aqui pensando aqui na fórmula, a fórmula é volume total, que é a previsão de vendas, ele pretende vender 200, menos o volume, né, de produtos no ponto de equilíbrio. Quanto é o volume de produto no ponto de equilíbrio? 160. Então, coloca aqui, ó, 160. Então, margem de segurança é igual a 200 menos 60, 40 unidades. Então, nós podemos falar que se ele vender as 200 unidades, eles estarão trabalhando aí com a margem de 40 unidades. Tá? O que isso quer dizer? Que é uma sobra de 40. Se houver algum contratempo, dificuldade de venda, mudança mercadológica, crise, eles têm essa margem para estar trabalhando, porque é acima do ponto de equilíbrio. Já cobriu os gastos e está com essa sobra aí, com essa folga aí para estar trabalhando. Tá bom? Bem, nós sabemos também que nós podemos encontrar essa mesma quantidade em volume, só que em agora percentual. Mais segurança em percentual. Nós vamos pegar o volume total menos o volume no ponto de equilíbrio e vamos dividir pelo volume total. Então, margem de segurança em valores relativos, né, que a gente chama, que é em percentual, é o volume total, que é 200, menos 160, que é o volume no ponto de equilíbrio, e vamos dividir pelo volume total, que neste caso, pessoal, é as 200 unidades. Então, margem de segurança é igual a 40 dividido por 200. E essa divisão vai dar 0,2, que vezes 100, para transformar em percentual, fica 20%. Ou seja, uma margem de segurança de 20%. Então, nós podemos dizer o seguinte. Se essa empresa conseguir vender todos os seus produtos, né, está fazendo uma previsão aí de trabalhar com margem de segurança de 20%. Tá bom? Bem, nós podemos encontrar em valores monetários. Se eu pegar, por exemplo, o valor do preço de venda, que é R$100, e multiplicar pela quantidade da margem de segurança, ou seja, R$4.000. Então, nós podemos dizer que essa empresa tem uma margem de segurança de 40 unidades, ou seja, R$4.000, ou seja, 20%. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos fazer uma reflexão sobre esse exemplo. Observe aqui, ó, 20% é a margem de segurança. O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que entre a receita mínima, ou seja, entre as 160 unidades, ou seja, quem multiplicar aqui vezes 100, que é o preço de venda, dá 16 mil reais, não é isso? É o faturamento aí no ponto de equilíbrio. Ou seja, entre o ponto de equilíbrio, que é a receita mínima, e a receita com lucro, que é a margem de segurança, ou seja, as 20 mil unidades vendidas, aqui ó, 20 mil reais vendido, ou 200 unidades vendidas, esses 4 mil, ó, 20 mil, né, 200 vezes 100, que dá 20 mil, menos 16 mil, dá 4 mil reais, ou seja, 40 unidades. Então, essa distância entre a receita mínima, que é o ponto de equilíbrio, e a receita total com lucro, certo? Há uma margem de 20%, certo? Ou seja, 40 unidades ou 4 mil reais, tá? Então, na prática, pessoal, o que isso quer dizer na prática? Na prática, se um cliente ele for pedir algum desconto de 25% no preço de venda do produto, lá para o proprietário não vai ser viável, né? Não vai compensar. Por quê? Porque a margem de segurança trabalhada aqui ó, é 20%. Beleza? Então, você tem uma margem de 20%. Caso, olha só, caso a empresa passe por algum problema, alguma dificuldade, algumas mudanças aí em relação ao comportamento do consumidor, houve uma queda de venda aí por alguma circunstância mercadológica, ele tem uma sobra de 20%. Então, dentro desses 20%, ele pode reduzir ali as vendas, que ele não vai ter prejuízo, porque já está acima do ponto de equilíbrio, os gastos já foram arcados ali, tá bom? Então, o que é que o empreendedor tem que pensar como estratégia? Se ele conseguir reduzir o custo fixo, olha só, boa coisa, se ele conseguir reduzir. Porque ele reduzindo o custo fixo, a margem de segurança vai cobrir ele e vai ter mais folga, né? Muito mais folga ali e um lucro maior também, certo? Então vai ter mais folga se ele reduzir o custo fixo. Outra coisa, quando ele reduz o custo fixo, né? Fica mais distante a má segurança do ponto de equilíbrio, permitindo aí uma folga maior. Outra coisa, se ele conseguir trabalhar com os fornecedores aqui, ó, que ele gastou R$50 por unidade de produto, se ele conseguir reduzir esse custo também, permanecer o preço de venda, né, um exemplo, e reduzir esse custo, a margem de segurança vai ser maior. E tendo uma margem de segurança maior, ele vai arcar com os custos fixos muito mais rápido, né, permitindo aí também uma lucratividade maior e, portanto, melhor resultado para a empresa. Tá bom? Então é isso, pessoal. Essa é a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, recomendar essa aula para colegas, pessoas que precisam. Escrever aqui também nos comentários, tá bom? Que eu vou estar respondendo vocês. E também me sigam nas redes sociais, se inscrevam no canal, entrem no grupo exclusivo para estudantes dessa disciplina. E se vocês compram livros pela internet, compram no nosso link, ajudando aí cada vez mais o canal, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, viu?